Iniciando o segundo episódio da série História da Macroeconomia, o episódio 2, a antiga síntese neoclássica. A antiga síntese neoclássica foi dominante no período do imediato pós-Segunda Guerra Mundial e perdeu importância na década de 1970. Eu até coloquei como título Antiga Síntese Neoclássica para contrastar com a nova síntese neoclássica que veio depois e sobre a qual haverá vídeo posteriormente. A antiga síntese neoclássica foi um meio termo entre o que o Keynes pensava e o que os clássicos pensavam. Que os clássicos antes do Keynes pensavam. Que o Keynes considerava muito importante para a determinação do produto a demanda, porque para o Keynes, mesmo se tivesse fábricas, se tivesse trabalhadores, a produção dependia muito da demanda, que dependia das decisões de consumo das famílias, das decisões de investimento das empresas. E mesmo se tivesse capacidade, poderia ter produto menor por insuficiência de demanda. Já os clássicos achavam que o que determinava o produto era a oferta, ou seja, a quantidade de capital dentro de fábricas, as máquinas dentro da fábrica, a quantidade de trabalhadores, a tecnologia, e que para os clássicos não haveria problema de insuficiência de demanda. Aí a antiga síntese neoclássica considerou que a análise do Keynes era válida para o curto prazo, ou seja, no curto prazo o que determinava o produto era a demanda, e a análise dos clássicos era adequada para o longo prazo, ou seja, no longo prazo o que determinava o produto era a oferta. Por isso que os keynesianos, a antiga síntese neoclássica pode ser chamada de, os defensores dela podem ser chamados de os isentões, que estão em cima do muro entre o Keynes e os clássicos. Também os que defendem as ideias mais originais do Keynes, sobre o qual eu vou falar depois, são os pós-keynesianos. Aí eles chamam a antiga síntese, né, ou qualquer síntese neoclássica, de keynesianos bastardos. E também, só que quem usa muito o termo síntese neoclássica são os pós-keynesianos, para diferenciar da ideia que eles defendem. E como eu me formei num centro heterodoxo, com muitos pós-keynesianos, eu escutei muito o termo síntese neoclássica, mas muitas vezes em artigos escritos por autores americanos, alguns que talvez nem saibam que existe economia heterodoxa, chamam a síntese neoclássica simplesmente de Keynesian, porque acham que para eles keynesianismo é isso, e, e às vezes chamam de Old Keynesians para diferenciar dos New Keynesians, sobre os quais vou falar também em vídeo posterior. A expressão síntese neoclássica foi usada pela primeira vez a síntese neoclássica já começou a surgir logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas só em 1955 a expressão síntese neoclássica foi usada pela primeira vez pelo Paul Samuelson, que ele dizia que em 1955, naquele momento, 90% dos economistas americanos não se consideravam mais nem keynesianos nem anti-keynesianos. Eles fizeram a síntese, como eu bem falei, e que é aceita por quase todos, menos por 5% na extrema esquerda e 5% na extrema direita. Achou até engraçado ele inferir que quem defende puramente as ideias do Keynes seria extrema esquerda, porque, como disse no vídeo anterior, algo que certamente o Keynes não era. Bom, mas ideia básica do Keynes é a de que os choques de demanda poderiam causar desemprego e produção abaixo do produto potencial no curto prazo, e a economia tenderia ao pleno emprego no longo prazo. Mas como o restabelecimento do pleno emprego pelas próprias forças de mercado seria muito lenta, políticas fiscal e monetária de estabilização poderiam ser recomendadas.
A síntese neoclássica afirmava que com preços flexíveis seria possível chegar ao equilíbrio de pleno emprego, considerando que a economia demora para receber pleno emprego por causa da rigidez de curto prazo de preços e salários. Ou seja, os defensores da síntese neoclássica consideram basicamente que o grande problema da economia está na rigidez de preços, porque eles consideram que pode haver um choque de demanda, como por exemplo crises financeiras como a de 1929, ou depois de 2008, aí isso faz com que consumidores consumam menos, empresas investam menos e aí isso faz cair o produto. Mas de acordo com a síntese neoclássica, isso poderia ser corrigido pelas próprias forças de mercado, porque essa queda de demanda poderia fazer não só queda de produção, mas queda de preços também. Aí caindo os preços e mantendo a quantidade de moeda, haveria redução da taxa de juros, e com redução da taxa de juros as empresas poderiam investir mais. E eles chamaram isso até de efeito Keynes, o que é algo bem irônico, porque deu o nome de efeito Keynes porque o Keynes mencionou essa possibilidade na teoria geral do emprego do juro e da moeda, mas o próprio Keynes disse que é melhor não contar com isso, é melhor, em vez de ficar esperando os preços caírem para aumentar a quantidade real de moeda, para que a taxa de juros caia, o Keynes disse que o Banco Central pode muito bem diminuir a taxa de juros, que isso vai mais rápido. E para o Keynes, o problema de produção baixa por insuficiência de demanda existiria até mesmo com plena flexibilidade de preços e salários, e o Keynes acha que até que com flexibilidade podia ser pior. Aí que é a diferença com a síntese neoclássica, que considera que o problema mesmo está na rigidez. Aí por causa da rigidez, aí eles concordam. Aí esse negócio concorda com Keynes que precisaria haver políticas fiscal e monetária de estabilização. Eu diria assim, daria para dizer que com a consolidação da síntese neoclássica como pensamento dominante, diria que a ideia original do Keynes perdeu na teoria, mas ganhou na política. Aí os principais expoentes da antiga síntese neoclássica são esses: o Paul Samuelson, que eu já falei, e outros eu vou falar das contribuições que fizeram depois. Tem o James Tobin, o Franco Modigliani, o Robert Solow e o John Hicks. Os modelos básicos da antiga síntese neoclássica, que aliás existem até nos livros textos introdutórios para a graduação, mesmo depois da queda da síntese neoclássica, é o modelo básico de determinação do produto pela demanda agregada, que considera que o que determina o produto é a demanda agregada, que determina a demanda agregada é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo. E o consumo das famílias tem uma parcela autônoma e uma parcela vinculada à renda. E se fizer desenvolver essa equação colocando o Czinho Y para o outro lado, tudo, e aí onde tem o y, aí tudo aí dá para achar o cálculo do multiplicador, que é o quanto o aumento do investimento e o aumento do gasto do governo vai aumentar o produto, que aí quanto maior a propensão a consumir, ou seja, maior parcela da renda que as famílias dedicam a consumo, maior vai ser o multiplicador, ou seja, maior o aumento do produto decorrente de um aumento do investimento do gasto do governo. E aí o modelo mais bem acabado, com base nesse modelo básico, é o modelo ISLM, que tem duas equações: a equação IS, que é do mercado de bens, e a equação LM, do mercado de moeda. A equação IS considera que
o produto vai ser menor com a taxa de juros maior, porque o investimento é negativamente afetado pela taxa de juros, ou seja, quanto menos juros, mais produtos, aí a equação que é um gasto autônomo, que é determinado pela parcela autônoma do consumo, o investimento e o gasto do governo, e a parcela do gasto, que é influenciada pela taxa de juros, e um multiplicador, que é influenciado pela propensão ao consumo. Aí a curva LM é a curva do mercado de moeda, que considera que quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, porque quando a taxa de juros está alta, as pessoas não vão querer guardar riqueza em moeda, e sim vão querer guardar riqueza em alguns ativos que rendem juros, e também quanto maior o produto, maior a demanda por moeda, porque as pessoas precisam de mais moeda para fazer as transações. E aí por isso a curva LM é inclinada para cima. E aí quando aumenta o investimento ou o gasto do governo ou o consumo autônomo, a curva IS desloca. Quando aumenta ou diminui a quantidade de moeda, a curva LM desloca. O cruzamento dessas duas curvas determina o produto e a taxa de juros de equilíbrio nos mercados de bens e no mercado de moeda. Aí a política fiscal, que é a variação do gasto do governo ou variação da tributação, tem impacto sobre a curva IS, e a política monetária tem impacto sobre a curva LM. É como geralmente os teóricos da antiga síntese neoclássica achavam que a curva IS normalmente era mais vertical, porque eles achavam que existia um pouco impacto da taxa de juros sobre o investimento. E eles consideravam que a LM era mais horizontal, aí por isso os teóricos da antiga síntese neoclássica costumavam recomendar mais a política fiscal do que a política monetária. Até porque também naquele tempo, nos anos 50 e 60, as taxas de juro eram baixas, aí se quisessem expandir a demanda, não tinha muito espaço para reduzir ainda mais a taxa de juros. Eles faziam eles ainda mais defenderem a política fiscal. E também acho importante mencionar que o modelo básico de determinação do produto pela demanda agregada é o modelo ISLM com a curva LM na horizontal. E o modelo ISLM tem dois tipos de odiadores. Os novos clássicos que vieram depois, e depois eu explico por quê, e também os pós-keynesianos que acham que o modelo ISLM não representa o verdadeiro pensamento do Keynes, embora o modelo ISLM tenha sido desenvolvido pela primeira vez pelo Hicks em 1937, quando Keynes ainda estava vivo, e uma carta que o Keynes escreveu para o Hicks mostra que o Keynes achou aceitável o modelo, que ele não teve objeções ao modelo ISLM. E depois o ISLM ainda foi aprimorado pelo Modigliani em 1944. Mas também, como sabemos que os bancos centrais determinam a taxa de juros e não a quantidade de moeda, mais recentemente o ISLM foi adaptado para a curva LM se transformou em MP, que é a curva de política monetária, já para assumir que o Banco Central determina a taxa de juros e não a quantidade de moeda. Que mesmo depois da queda da antiga síntese neoclássica dos anos 70, o modelo ISLM continuou sendo usado para fins pedagógicos, para ensino introdutório de macroeconomia na graduação. E tanto o modelo básico quanto o ISLM, consideram que a economia
não está operando em plena capacidade, que tem capacidade ociosa e o aumento da demanda dá para expandir a produção sem expandir os preços, por isso que aceitam que a demanda determina o produto e esses modelos ainda não consideram a variação de preços, que passou a ser considerada depois pela curva de Phillips. Obviamente esse não é o Phillips, eu só pus para ilustrar como foi interessante, poderia até gerar um filme, a biografia do William Phillips. Foi um economista que nasceu no início do século XX na Nova Zelândia, depois ele se mudou para a Austrália, onde uma das coisas que ele fez, ele foi caçador de crocodilos. Aí ele depois mudou para a China, e quando o Japão invadiu a China, ele fugiu rapidinho para a União Soviética e viajou de Transiberiana à União Soviética inteira até chegar na parte europeia. Depois ele foi para a Grã-Bretanha. Aí na Grã-Bretanha ele se juntou à Royal Air Force e foi combater em Singapura. Aí ele virou prisioneiro de guerra dos japoneses. E lá ele até aprendeu com os outros prisioneiros a fazer um rádio para se comunicar. Depois ele voltou para a Grã-Bretanha, foi lecionar na London School of Economics. Ele trabalhou nos primeiros computadores nos anos 50, e aí, usando os computadores, ele descobriu, coletando dados, percebeu empiricamente que havia uma relação negativa entre desemprego e aumento de salários, ou seja, quanto maior o desemprego, menor o aumento de salários. Aí depois essa curva foi adaptada para tratar de variação de preços, que também foi verificada empiricamente, que em momentos que há desemprego alto tem inflação baixa, quando tem desemprego baixo tem inflação alta. Até meio lógico de entender isso, porque muitas vezes quando tem desemprego baixo, os trabalhadores têm alto poder de barganha e aí eles têm condições de aumentar os salários, que isso passa para os preços. Aí a curva de Phillips foi bastante importante para a análise da antiga síntese neoclássica. E aí também alguns teóricos da antiga síntese neoclássica se preocuparam em dar explicações microeconômicas para o funcionamento da macroeconomia. Porque, como vocês viram, tem o modelo, a equação que a renda determina o consumo, que determina a renda, e o Modigliani começou a se debruçar em questionar o que determina o comportamento de consumo dos consumidores, o que fazem eles consumirem determinada quantidade da renda, mas não a renda toda. Aí ele fez a teoria do ciclo de vida, imaginando que os consumidores normalmente eles poupariam na vida ativa para ter uma quantidade de patrimônio para consumir durante a velhice. E essa teoria do ciclo de vida foi complementada pela teoria da renda permanente do Milton Friedman, que depois vocês vão ver que o Milton Friedman foi um dos grandes críticos da antiga síntese neoclássica, mas ainda assim essa ideia da renda permanente do Friedman foi incorporada pela antiga síntese neoclássica, que é a de que os consumidores, se tiverem um aumento inesperado de renda, eles passariam a consumir uma quantidade menor da renda, esperando que esse aumento se consolidasse, que não fosse transitório. Aí, se eles percebessem que esse aumento fosse consolidado, aí sim que eles passariam a aumentar o consumo conforme aumentou a renda. Aí outra teoria foi que aí já é de explicação de investimento das empresas, e a do Q de Tobin, que vinculava a variação do preço das ações com a decisão de investimento das empresas. E o Tobin também fez uma teoria de demanda por moeda, porque, como eu já falei quando eu mostrei a curva LM, é, a demanda por moeda está negativamente relacionada com a taxa de juros. Quanto maior os juros, mais as pessoas vão querer manter parte da riqueza não em moeda, mas em ativo que rende juros. Aí o Tobin
fez a teoria para determinar o que faz as pessoas terem parte da riqueza da moeda, parte da riqueza em títulos, mas apesar deles terem buscado algumas explicações microeconômicas, a antiga síntese neoclássica foi muito criticada justamente por não ter preocupação suficiente na explicação microeconômica. Tanto que a síntese neoclássica simplesmente assumiu que existe a rigidez de preços, porque a rigidez de preços podia ser verificada empiricamente, mas nunca a antiga síntese neoclássica buscou explicações na microeconomia por que as empresas mantêm os preços rígidos mesmo quando varia a demanda. Não conseguiu fazer uma explicação teórica para isso. E também a antiga síntese neoclássica foi muito criticada pela inconsistência entre a análise do curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, a antiga síntese neoclássica considerava que o produto era determinado pela demanda e usava o ISLM. No longo prazo, determinar o produto considerava um modelo de Solow, que é aquele que considerava que o produto era determinado pelo capital, trabalho e tecnologia. Aí era uma coisa, até ficava inconsistente uma coisa com a outra, porque um aumento de consumo no modelo ISLM provocava um aumento do produto, porque causava aumento da demanda, mas o aumento do consumo no modelo de solo causava uma queda do produto, porque o aumento do consumo causaria queda do investimento, que causaria queda da formação de capital. Aí assim, é claro que todos os teóricos da síntese neoclássica, o próprio Solow estava ciente disso, e é óbvio que ele sabia que o longo prazo era influenciado por coisas que acontecem no curto prazo, mas eles preferiam ter um instrumental diferente para trabalhar o curto prazo e o longo prazo, porque eles achavam que para cada questão diferente era melhor ter um instrumental diferente. Mas de qualquer forma, por causa de todas essas críticas e também por causa da estagflação, que foi a combinação de redução da atividade econômica, tanto que é queda do crescimento do produto como alto desemprego, como a aceleração da inflação nos anos 70, fez que a antiga síntese neoclássica entrasse em declínio e que fosse substituído pelos monetaristas e depois pelos novos clássicos que eu vou falar no vídeo seguinte. Mas apesar disso, é importante destacar aqui que o que aconteceu realmente nos anos 70 nos anos 70 foi mais uma flação do que uma stag, porque se você for ver o gráfico do crescimento do PIB per capita nos Estados Unidos, que assim, nos anos 70 se vê apenas uma desaceleração em relação ao que foi nos anos 50 e 60, mas ainda assim, o crescimento do PIB per capita nos Estados Unidos foi maior nos anos 70 do que foi no século 21. E, e mesmo a recuperação do crescimento nos anos 80 e 90, que alguns simpatizantes do monetarista e dos novos clássicos atribuem ao fim dos malditos keynesianos, porque eles acham que a antiga síntese neoclássica é keynesianismo, eles acham que por causa dos malditos keynesianos, o fim dos malditos keynesianos, a economia americana voltou a andar bem, mas mesmo o crescimento dos anos 80 e 90 foi só um pouquinho maior do que nos anos 70 e, como eu disse, no século 21 o crescimento foi menor ainda. E é preciso lembrar que nos anos 70 teve dois choques do petróleo. Aí se você for ver desde o início do século XIX até o início do século XXI,
É, o maior crescimento do PIB per capita na história dos Estados Unidos em períodos de paz foi justamente no período de predomínio da antiga síntese neoclássica. Hum, mas de qualquer forma, nos anos 70 teve esses problemas, acabou e ainda por outro lado, teve um ativismo muito forte do Milton Friedman contra esse keynesianismo da antiga síntese neoclássica, com muito apoio de dinheiro, que obviamente a turma do que tem mais dinheiro, claro que vai gostar mais de uma teoria que acha que deixar o mercado funcionar melhor, livre fica melhor, e aí depois nos anos 70 começa a era monetarista que eu vou falar no próximo vídeo. E aqui são as referências que eu usei.